Bom dia! Hoje eu quero fazer uma leitura especial para você, que sempre achou que o mundo deveria ser diferente do que ele é, mas afinal de contas, era você como que um patinho feio, ou você que sempre se sentiu um estranho no ninho, né? Então, pois as energias do momento elas estão especiais para pessoas como você, que mesmo se sentindo inseguro, um estranho no ninho, nunca se renderam a essa cultura opressora desse mundo que acabou de ruir. Sempre antes de começar as leituras da semana, da lua que a gente está vivendo, eu costumo escrever uns pontos assim principais para não esquecer. Mas hoje eu escrevi um texto e esse texto eu vou ler para vocês. Eu peço licença, ele é curtinho, só para introduzir a nossa conversa, tá bom? Como as energias do momento estão favorecendo você que sempre se sentiu um patinho feio ou uma estranha no ninho, que sempre achou que o mundo devia ser diferente, mas como não encontrava ressonância cultural, ou seja, a cultura do consumo, a cultura da competição, do acúmulo, de qual estávamos rodeados, acabou por oprimir os seus dons, os seus talentos, os seus princípios. Às vezes a tal ponto de esquecermos quais são os nossos dons, esquecermos do nosso poder de ser feliz. Pode ser até que você tenha ficado esperando ser reconhecida ou ser reconhecido, para que de alguma forma você se sentisse validado por alguém. Geralmente esse alguém deveria ser o pai, a mãe, o professor, a namorada ou o namorado, o marido ou a esposa, alguém que você achasse que te conhecesse bem e que pudesse então dar uma palavra de incentivo. Vai, mesmo que o mundo diga o contrário. Pode ser que você tenha até adoecido, deprimido ou algo parecido, pois que mesmo sem espaço para você, você não se virou contra o mundo. É para você. É para você que mesmo sem espaço não se virou contra o mundo, não quis dominar o mundo, não quis apontar armas ou dedos para ninguém. De alguma forma, você ficou na sua tentando se adequar, mas sempre se sentiu um estranho no ninho, uma estranha no ninho, um patinho feio, às vezes até um ET. Quem sabe, né? Se não somos ETs. Muito bem, quero te dizer que valeu a pena não se vender à cultura opressora, pois agora esse mundo ruiu e o novo precisa exatamente de você. A leitura das energias do momento é para esse resgate do nosso ego. Ai, mas ego, você sempre disse, ou as pessoas sempre disseram que o ego precisa ser superado, obstaculizado, vencido. Mas espera aí, o ego, ele é como um poder executivo da nossa alma, sabe? Se a gente não tiver um ego, quem é que vai executar os nossos sonhos, os nossos princípios, realizar os nossos dons, trazer para cá, nessa dimensão que a gente se encontra, os nossos dons, os nossos princípios, as nossas verdades? Então a gente precisa do ego, porque é ele que acolhe aquele sentimento de autoconfiança, de segurança. Se você fortalecer o seu ego para servir ao seu eu superior, aos seus princípios, aí você vai ter autoconfiança e não vai precisar que uma cultura do mundo exterior venha validar aquilo que você sente no fundo do seu coração que é verdade. Então, caminhando meio que na contracultura também, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, como espiritualidade ou religiosidade, vamos fortalecer esse ego. Né? Vamos partir para ganhar autoconfiança, autossegurança e curar, muitas vezes, aquilo que a gente entende como nossa criança interior. Sim, nossa criança interior. Por que criança interior? Por que a gente fala tanto hoje de cura da criança interior? Pois que esse mundo que acabou de ruir, esse mundo que fez com que a gente adoecesse, ele sempre vinha desde cedo, desde que nós nascemos, com uma cultura opressiva, né? Com uma cultura de que a gente deve fazer alguma coisa
para se sustentar nesse mundo, né? Deve crescer, estudar e entrar para o mercado, né? Fazer alguma coisa que o mercado pague bem, para que você então tenha os símbolos do status, né? Para que você seja reconhecido. Então, para você ser reconhecido, você precisa ter um bom emprego que te pague bem no mercado. Então, desde criança, né? Homem não chora, né? A menina brinca com bonequinha, né? Você segue regras, né? Desde criança, não vai ser músico. Ah, meu filho vai ser artista, vai morrer de fome. Ah, que desenhar que nada, né? Vai escolher o quê? Na minha época era engenharia, medicina, ou alguma outra coisa que eu não me lembro, né? Então, você nunca teve chance de levar a sua brincadeira de ser, que é o que a gente faz quando é criança, adiante. Né? Você cresce, para de brincar, a vida é séria, a vida é sofrida, a vida tem que ser conquistada, não é? Então muitos de nós temos mesmo uma criança ferida dentro de nós. E essa criança, para ela amadurecer, né, ela precisa amadurecer e ganhar um ego forte, ganhar um avatar forte, né, para que a gente possa expressar o nosso talento, a nossa verdade, que muito provavelmente ainda não existe, porque o mundo que está ruindo ao nosso redor foi um mundo que não contém os nossos princípios e os nossos dons, por isso ele ainda não existe. Então a gente não vai encontrar ressonância na cultura aí fora, sabe? Aqui na conta, aqui nessa conta Conexão Planetária, há alguns dias atrás eu postei um movimento que foi um movimento semente do que a gente está vivendo hoje. Foi um movimento da contracultura. Na época da Segunda Guerra, né, que o mundo estava entrando em guerra, teve uma galera que viveu o movimento da contracultura, né, que pregava a psicodelia, as cores, né, pregava os sonhos coloridos, né, o amor livre, faça amor, não faça guerra, a cultura da música, a cultura da arte. A gente viveu esse momento, que foi assim um suspiro, né? Foi uma tentativa de ir contra a cultura dominante da guerra, da competição, do capitalismo. Mas naquele momento o que estava forte era esse crescimento do mercado, da moeda, do dinheiro, do dólar. Então esse movimento ele teve um respiro, mas ele foi completamente oprimido. E seguiu então as forças desse mercado, desse capitalismo, que nos trouxe até aqui. Adoeceu, né? Tá aí, tá bom, vocês quiseram ir adiante e foram. Olha aí aonde chegaram. O mundo parou. Esse mundo enlouquecido do compra e consome, do mercado, parou. Por isso, você é muito importante agora. É muito importante que você se empodere mesmo, que você ganhe um ego forte para começar a construir esse novo mundo. A gente associou um ego forte a um ego violento e agressivo, mas ele não é necessariamente violento e agressivo. O ego só se torna violento e agressivo quando ele não está respondendo aos anseios e aos sonhos da sua alma, do seu eu interior. Mas quando ele está respondendo a essa criança, a esse sonho, que praticamente ficou infantil por causa dessa cultura, quando ele está respondendo a esse sonho, ele é um herói da paz, um guerreiro da luz. E não é a luz aprovada pelos outros, é a sua luz interior, é a sua verdade interior. Quando você entra em contato com o seu coração e atende a sua verdade, você brilha de felicidade. E é para você que eu quero fazer a leitura, então, das energias de agora, tá? Então fica aqui comigo que eu vou te dar a fórmula mágica, porque a vida é muito magia, muita magia, para você se empoderar, entrando em ressonância, não com essa cultura mesquinha,
que está morrendo, mas com a cultura cósmica, com a realidade quântica, sabe? Com um mundo de encantamento e magia que a gente sempre trouxe dentro da gente e agora tem os portais abertos para fluir, tá? Então, no Sol de Leão, né? Leão, sabe, que é o signo do ego, que brilha, que cria, é também o signo da criatividade, o signo dos filhos, porque quando a gente cria, a gente traz coisas ao mundo, né? Tudo que existe hoje no nosso mundo foi criado por uma ideia, né? As coisas que nós criamos, as nossas casas confortáveis, as cadeiras, as mesas, tudo veio desse lugar da criatividade. Por isso que Leão é o signo dos filhos, porque é alguma coisa que vem de dentro da gente que a gente põe no mundo. É também o signo do brilho pessoal, porque a gente precisa de muita força interior para acreditar nos nossos sonhos e trazê-los à realidade. Então a gente está nesse momento, é essa energia, é essa vibração que o Sol está mandando para a gente, numa lua crescente, ou seja, a gente está cada vez mais perto ou com a antena mais ligada para essa luz da criatividade. Num ano de lua magnética do morcego, no calendário galáctico, a gente está no primeiro mês, que a gente chama de lua, de 28 dias. A primeira lua de 28 dias do morcego é uma lua magnética. A lua magnética tem o tom 1, o tom que atrai, o tom que começa, é o primeiro, é a primeira lua de um novo giro solar, um novo giro da Terra em torno do Sol. E o que acontece quando a gente tem o nosso primeiro filho, primeiro emprego, primeiro beijo, primeiro namorado, primeira namorada, primeiro trabalho, primeiro tudo? Tudo que é primeiro na vida da gente, a gente está com a atenção toda focada naquele início, né? Por exemplo, o primeiro trabalho da sua vida. Desde que você acorda, você já começa a pensar na roupa que vai vestir para ir para o seu trabalho. Então, o primeiro, ele tem essa força de magnetizar a sua atenção para fazer aquele começo. Então, a gente está vivendo agora nesse momento de magnetismo. Seja lá o que for que você estiver pensando, você estará agora magnetizando. Percebe? Não é assim, o que é que eu vou magnetizar? Não, tudo que você estiver pensando no momento vai estar sendo magnetizado. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Dê o maior valor para os seus sonhos. Todas as vezes que você pensar em alguma coisa que vá de encontro, que venha oprimir os teus sonhos, aquelas vontades de você nesse momento de virada de mundo, né? Estamos agora começando a ter todo mundo as doses da vacina, a gente está começando assim voltar a poder se mexer um pouco mais, né? Então, todas as vezes agora que você começar a pensar em como que você vai voltar a dar os primeiros passos para fora de você, valorize o que você tem dentro, tá? Porque aquela cultura opressora não existe mais, não se iluda, não se iluda. Você não precisa mais ter o emprego do mercado, porque o mercado está correndo atrás de entender o que vai acontecer no mundo para ele lançar um produto para você. Não caia nessa, não fique esperando o mercado lançar um produto para você. Seja você o seu produto. Então, todas as vezes que você pensar nos seus sonhos, dê força para eles e elimine os pensamentos, mercado, o que vai vir por aí, predições, tentativas de previsões do que vai dar certo agora.
Não faça isso. Elimina isso e pensa no teu sonho, pensa nos teus talentos, pensa naquilo que você sempre teve vontade de fazer e nunca tinha tido oportunidade para aproveitar essa lua magnética do morcego. Num ano, num anel de semente elétrica, porque todo esse ano, que vai de julho agora até julho de 2022, é um ano de semente elétrica, é um ano para a gente semear. Esse ano que passou, de julho de 2020 a julho de 2021, foi um ano de destruição de tudo aquilo. A gente ficou, lembra? A gente ficou pensando assim, agora vai voltar, agora vai voltar, agora vai voltar e não voltou. E enquanto isso, a economia foi ruindo, né? Os poderes foram ruindo, aquelas pessoas que tinham ganhado poder no início da pandemia estão se vendo agora completamente, né, nus, né? Parece que o rei está nu, né? As pessoas estão sendo assim meio que não desmascaradas, porque tem algumas pessoas que ainda estão carregando muito aquela máscara, né? Mas está muito claro, está tudo muito iluminado. O mercado pode estar disfarçando aí que ele está segurando a onda dele, mas não está, ruiu, né? E agora que, a partir de julho agora para julho de 2022, é um ano semente. É um ano para a gente fortalecer esse ego, ouvindo os nossos sonhos e realmente ter uma atitude muito contra a cultura mesmo, sabe? Muito contra aquela cultura que vinha por aí, né? E começar a plantar, a semear, semear dentro de si, sabe? Se trabalhar. É um ano de muita cura, é um ano de muita cura. Cura da sua criança interior, cura da sua sensibilidade, cura do seu lado assim que acredita na vida, sabe? E cura dentro de todo o trabalho que eu desenvolvi, que é um trabalho psicoesotérico transcendental e pedagógico, a cura tem uma sigla muito poderosa. A cura, ela está no centro, C, U, único, R de radiação, A, amorosa. Isso é cura. Ir para o seu centro único de radiação amorosa. É isso que eu faço em todas as meditações que eu realizo no canal Meditação Laica do YouTube. Todas as minhas meditações são para você treinar, desenvolver o olhar do observador, o olhar do seu eu interior, para que ele possa orientar o seu ego, para que você então se autorrealize. Então é esse trabalho nas meditações e o trabalho de ir ao centro único de radiação amorosa, que é o seu coração, que é daí que vai partir toda a sua orientação para agir através do seu ego avatar nesse mundo aqui e criar o novo mundo através da sua autorrealização. Então, ao longo desse ano, e veja, há um ano inteiro para isso. Então, nada de pressa, nada de o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Isso era uma coisa também do mundo que ruiu, né? Um mundo de pressa, um mundo que tudo é para ontem, um mundo sintonizado com uma frequência que não é a frequência da natureza. Olha para a natureza. A natureza precisa de 4 estações para dar frutos. Nós também. Nós somos filhos da inteligência da Terra. Nós temos a inteligência deste planeta dentro de nós. Então a gente também tem que ter 4 estações. E aqui nós estamos no inverno, está fazendo um frio danado. Aproveita, fica muito dentro de você. Fica muito se ouvindo, medite muito. Ouça bem a sua voz interior. Selecione seus pensamentos, fortaleça a sua criança. E como eu venho dizendo, né, ouça a sua voz interior, né, tudo que vier à sua memória, de coisas que você viveu, boas e nem muito boas da sua vida, na sua infância, que você trouxer para a sua memória, eles estarão acontecendo agora. Não foi no passado. Você está só acessando o seu passado para estar disponível para você agora.
Então, ressignifique experiências ruins que você teve no passado. Perdoe todas aquelas pessoas que porventura te oprimiram e não te compreenderam, porque no fundo, no fundo, no fundo, você vai estar perdoando a si mesmo e a si mesma por ter dado ouvidos a elas. Você vai estar perdoando a si mesma por ter dado poder a elas de dizer para você o que é que estava certo e o que estava errado para você. Essa é a cura, essa é a libertação. Tudo que você tem de princípio, de sonho interno, é o que a Terra, é o que o mundo precisa agora para se reconstruir. Então, empodere-se, perdoe, se afaste de coisas opressoras, de notícias opressoras, de regras opressoras e realize-se. Começa desde já. Você tem um ano inteiro para se ouvir. Você tem um ano inteiro para resgatar o seu talento. Você tem um ano inteiro, inclusive, para fazer experiências de ensaio e erro, sabe? Não tem. Quando a gente traz a nossa intuição e os nossos sonhos para a realidade, eles sempre sofrem transformações. Porque no mundo da nossa imaginação, tudo tem mais cor, tudo é mais perfeito, tudo é mais fácil. E quando a gente vem trazendo para este mundo, dessa realidade tridimensional, as coisas são diferentes, né? A gente precisa mudar, flexibilizar. Às vezes a gente precisa de parcerias, e parcerias necessitam de determinadas adequações. Então, é válido todo ensaio e erro, né? Testar parcerias, testar adequações, testar talentos, e a gente tem esse ano inteiro. Mas é tudo que a gente tem para fazer para essa construção do novo mundo, para essa construção da sua autorrealização. Porque a sua autorrealização a gente já aprendeu com esse mundo que ruiu, a gente precisa da cultura externa, né? A gente precisa criar uma nova cultura. Olha que louco isso! Mas isso é possível. Por exemplo, a gente pode ter o exemplo dos movimentos, dos movimentos do LGBTQ+, né? Defendendo a liberdade da sua sexualidade, o movimento dos negros, né? Do reconhecimento do racismo, contra o racismo. Aliás, esse é um assunto que eu vou trazer para cá, porque essa lua que fortalece o ego está trabalhando muito isso. Então, hoje a gente está vendo, né? A gente está vendo a libertação das relações homossexuais, os casamentos homoafetivos. E isso não é a criação de uma nova cultura que está partindo da força de cada um, que está começando a perceber que não, que a minha raça não é menor, né? Que a carne mais barata não tem que ser a carne preta. Não, né? Então precisa se fortalecer para trazer isso ao mundo, né? Mas esse movimento não é um movimento agressivo, porque se ele for agressivo, ele vai estar dando força para uma cultura que foi a cultura que oprimiu. A gente não vai se libertar oprimindo o outro, né? E essa diferença é muito sutil. Por isso que o trabalho começa muito dentro de você. Muito dentro de você, porque quanto mais você se ama, quanto mais você se perdoa, quanto mais você perdoa o outro, mais você se fortalece na única vibração frequencial da criação cósmica, que é o amor. Sem amor, a gente não constrói. Então, temos aí essa lua magnética do morcego magnetizando todo o tempo, tá? É tempo de magnetizar. Selecione seus pensamentos, resgate seus sonhos, porque tudo que você estiver vibrando, você vai estar magnetizando recursos para isso. Num ano de semente elétrica, o que é o elétrico? É o serviço. E isso é muito importante a gente falar sobre isso. Sabe aquela coisa de que eu tenho que servir ao mercado para poder ter dinheiro para me sustentar? Pois é, a fórmula é o contrário. Eu tenho que descobrir o meu talento, porque o meu talento ele é funcional.
A natureza ensina pra gente, né? A natureza mostra pra gente que mesmo uma folhinha de uma árvore pequenininha, ela tem que fazer a parte dela, ela tem que fazer a sua fotossíntese para poder ser funcional para toda a limpeza do ar, de toda a atmosfera do planeta. Percebe? Então você, que é um ser humano muito mais complexo, que tem muito mais possibilidades, você deve descobrir qual é a sua função. E a sua função é singular. Cada um de nós tem uma única face. Apesar de termos nós todos 2 olhos, nariz, bocas, orelhas, cabelo aqui em cima, nós temos uma face singular. Então, descobrir o seu talento, o seu dom, o seu propósito de vida é servir. Sem se preocupar em qual é o serviço mais bem pago, entende? Não tem essa de o serviço mais bem pago. É o seu talento, ele é extremamente funcional e ele certamente vai ser muito útil a todas as pessoas que estão à sua volta. Percebe? Então é assim que a gente vai construindo a nova cultura. Descobrindo o meu talento, a minha arte, eu vou servindo, eu vou sendo útil e aí eu vou sendo reconhecida, sendo validada, sendo útil, fazendo aquilo que eu vim fazer aqui. Uau! É muito sincrônico isso, sabe? E é isso, aí a gente vai descobrir, só se for descobrir no sentido de descobrir uma coisa que sempre existiu. Mas a gente vai descobrir o paraíso. O paraíso é aqui. O paraíso não está em outro lugar. O paraíso está aqui. E se você sobreviveu a toda essa loucura pandêmica que a gente está vivendo, você tem um crachazinho de construtor, de construtora, né? Dessa cultura, desse resgate do paraíso que é a Terra. A Terra é abundante, tem para todo mundo, né? A gente não precisa competir, a gente não precisa brigar. Ao contrário, a gente só precisa amar, se amar e colaborar uns aos outros à luz do que a natureza ensina pra gente, né? Então é isso, tá? Estamos aqui numa lua crescente do Sol em Leão, empodere-se, numa lua magnética do morcego, 28 dias para você selecionar seus pensamentos, vibrar muito no teu sonho, lembrar muito da sua criança, perdoar muito todo mundo, ficar sustentando o seu pensamento nos seus sonhos, seu coração vibrando naquilo que você quiser, mesmo que não exista, durante toda essa lua e durante todo esse ano de semente elétrica aí plantando o seu verdadeiro ser, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Amanhã, às 18 horas, estarei no canal Meditação Laica para conduzir a meditação, que é onde a gente empodera o nosso verdadeiro ser, que não funciona nessa linguagem racional, né? Então, um dia antes, na preleção, eu falo com o seu ego, com o seu avatar, com a sua personalidade, e no dia seguinte a gente medita exatamente na mudança de fase de lua para fortalecer a voz interior do seu eu superior, do seu self, da sua princesa, dos contos de fadas, de como você quiser chamar, tá? Mas é a sua voz interior, aquela que conhece a verdade de cada um de nós, tá bom? Gratidão por ter estado aqui, até amanhã na meditação e até a próxima leitura das energias do momento na lua cheia. Um beijo, obrigado pela sua presença, você é muito especial, não esqueça disso, tá? Faça valer todos os seus sonhos, porque é disso que o mundo está precisando nesse momento. Beijo, tchau! Namastê! Em Lakesh, eu sou um outro você.